Fala pessoal, então a gente vai começar uma pequena série, serão vários vídeos falando a respeito do reino de Deus, né? Em Marcos capítulo 1, versículo 15, vem Jesus falando e disse assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou no sentido, ele fala o reino de Deus está próximo, quer dizer que ele se aproximou, o tempo está cumprido, culminou, se integralizou, chegou. Chegou em quê? Em quem? Chegou na figura de Jesus. Então todo o reino que veio progressivamente sendo anunciado, escatologicamente ele chegou na figura de Jesus. Então Deus apresentou para um homem uma maquete que é a vida de Jesus. A moral de Deus, a ética de Deus é a vida de Cristo, é a vida do Filho. Então a palavra veio anunciando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus. A gente até postou esses dias um vídeo onde deu uma polêmica, o pessoal ligou perguntando muito a respeito disso. Quando um teólogo fala que Deus no Antigo Testamento era um adolescente ou era uma criança. Na verdade ele estava querendo dizer que Deus se revelava para o homem no Antigo Testamento como se fosse um adolescente e uma criança para o homem entender. Por causa disso que a revelação de Deus ela é progressiva, Deus vai se revelando. Por exemplo, na época de Abraão, não encaixava Deus levantar Davi. Não encaixava Deus levantar Salomão, porque ainda era muito tribal, né? As coisas eram diferentes. O homem ele não tinha inteligência suficiente para entender o que Salomão estava falando. O que Salomão escreveu em Provérbios, em Eclesiastes. Então, o reino de Deus ele foi se revelando. Por exemplo, quando veio Jesus, os 10 mandamentos, eles já estavam, vamos dizer, ultrapassados. Ah, irmão, não pode falar isso. Estava assim. O próprio Jesus faz com que os 10 mandamentos se tornem ultrapassados. Por quê? Na época de Jesus, todo mundo sabia que não podia matar. Na época de Moisés, não. Na época de Moisés matava por causa de um olhar torto. E por que eu afirmo isso? Porque Jesus ressignificou os 10 mandamentos. Não sou eu que estou falando. Ele falou, vocês estão vivendo aí o não matarás, né? Não. Não é mais não matarás. Agora é o seguinte, se você odiar, você já matou. O que Jesus fez? Ele elevou, ele ressignificou o significado de não matarás. Não, vocês já são adultos o suficiente para entender que não é só não matar, é odiar também. Não adulterarás. Essa é coisa dos 10 mandamentos. É para o Êxodo, é para Moisés, é para aquele povo. Hoje, Jesus falando, vocês não precisam mais entender isso, não adulterarás. Por quê? Porque agora o negócio apertou, o cinto apertou. Vocês já sabem disso. Então hoje, se você olhar, você já adulterou. Porque deixa de ser um ato físico e vira uma atitude de dentro do coração. E Jesus olhando para dentro do coração do homem. Quer dizer, Deus foi se revelando, aonde culminou em Jesus todas as coisas, e ele apresenta para o mundo uma maquete da sua moral e ética, como o reino de Deus. O reino de Deus é o meu filho, aqui. Ouça o que ele está falando, vivam da forma como ele está vivendo. Pois bem, para apresentar o reino de Deus, eu entendi que daria para apresentar o reino de Deus, a primeira parte falando que o reino de Deus ele não obedece fronteiras humanas. Ele não obedece fronteiras humanas. Jesus ele peregrinou em todas as cidades, em toda a geografia que lhe permitia chegar. Até Gadara ele chegou. E o pior de tudo é que os judeus que moravam no sul, em Jerusalém, que eram os judeus sangue azul, eles tinham como imundo todos que moravam no norte, o reino do norte. Porque o reino do norte era chamado de Galileia das Nações, Galileia dos Gentios.
E para os judeus, esse povo era um povo contaminado, era um povo que não tinha sangue azul, era um povo que os assírios que dominaram o reino do norte misturaram o povo ali, traziam outros povos para se misturar com aquele povo, para o povo perder a identidade, diferente do que os babilônicos fizeram no sul, de levar os principais para a terra da Babilônia. Os assírios fizeram diferente, eles contaminaram o povo no norte para o povo perder a identidade. Então, o reino de Deus, ele não obedece fronteiras humanas. Não adianta você falar que aqui é santo, aqui é profano. Jesus vai para o profano, aí te confunde. Ué, aqui não é santo? Mas ele está no profano, ele está abençoando o profano? Tá abençoando o profano. Está falando lá? Está visitando lá? Tá também. E aí eu peguei para ilustrar esse ultrapassar de limites, a tentação de Jesus. Por quê? Porque a tentação de Jesus, por exemplo, ele não fica preso em fronteiras. Então, por exemplo, quando o diabo tenta Jesus assim, olha, vai em cima do pináculo do templo, pula de lá, porque está dizendo assim na Bíblia, que os anjos, você vai dar ordem aos anjos e eles vão fazer você levitar lá. O que nós pensamos em relação a isso? O pináculo do templo é o centro do templo. É o local onde as pessoas olham de longe e olham para o pináculo. É um sinal, é uma carga de poder religioso. O pináculo do templo, o lugar mais alto do templo. O lugar onde fica a placa do templo. O nome do templo. Então Jesus, vai lá porque você manda lá. E se joga de lá porque Deus vai enviar um anjo e vai fazer você levitar. E aí o que acontece? Você vai ser espetáculo para a religião e a religião vai abraçar você. E você vai fazer parte daquela religião, porque você saltou daquele templo e levitou naquele templo. Então aquele templo vai ficar conhecido. Então a tentação do diabo para Jesus, que foi uma tentação mesmo. Quando existe uma tentação, não é que você já entrou ganhando, é porque você realmente vai ter que pensar e vai ter que tomar atitudes corretas. Então essa tentação para Jesus era assim, o diabo falando, a religião é sua, manda nela. Faz espetáculo nela para as pessoas que estão no mecanismo dela olharem para você e você mandar nelas. Só que a fronteira da religião, ela é extrapolada por causa disso que Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Deus vai enviar o anjo, vai fazer você levitar. E esse templo vai ficar conhecido como o templo do poder, do ungido que levita. Nada parecido, né, com algumas coisas que a gente vê hoje, né? Mas é isso aí, o reino de Deus extrapola as fronteiras do pináculo do templo. Jesus disse, não quero esse poder. Esse poder de manipular pessoas no templo não é comigo. Aí você vê a vida dele para onde foi. Foi para as praias, foi para os locais onde existiam pessoas endemoniadas, pessoas enfermas. Ele andou por toda a geografia profana, curando pessoas e abençoando pessoas. Então, vai lá no pináculo do templo, salta de lá, Deus vai fazer você levitar e vai ser um espetáculo. E a religião vai se dobrar diante de você. Porque hoje a religião, ela bate de frente com você. Ela não aceita você do jeito que você é. Mas se você levitar de lá, eles vão aceitar e você vai mandar neles. E você vai ser sangue azul. Você vai colocar as vestes que eles vestem também. Jesus falou, não quero isso. Não. Rompendo o reino, rompendo a barreira da religião. Depois o reino rompe também a barreira carismática. Porque quando o diabo oferece para Jesus transformar pedra em pães, também era um espetáculo. Por quê? Transformar pedra em pães é bom? É muito bom. Ok. Mas qual a motivação? Qual a motivação de Jesus no deserto transformar pedra em pães?
Não, a motivação era a demonstração de poder de Jesus. Para quê? Qual o objetivo? É por causa disso que hoje as pessoas elas estão confundindo transformar a pedra em pães. Qual a motivação delas? A motivação delas é o carisma, é aparecer, é demonstrar poder, demonstrar espetáculo, manifestação de poder. Por quê? Porque hoje o que se prega é isso, individualmente você dá o seu dízimo, a sua oferta, obedece, faz isso, 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 e o pão vai ser e a pedra vai ser transformada em pão para você. E você vai prosperar. O que na própria palavra é o contrário. Para que vai transformar uma pedra em pão? Para quê? Porque na multiplicação dos pães, a prosperidade veio com repartir, com dividir. É isso que Jesus queria. Ele não queria transformar uma pedra em pão para ele. Ele queria dividir, multiplicar como? Como que vai multiplicar? Não, eu não quero transformar a pedra em pão. Esse pão aqui ele vai embolorar, não serve isso para mim. Essa lógica de demonstração de poder no meio evangélico, transformando pedra em pães, ela não é uma lógica cristã. Porque a lógica cristã é dividir para multiplicar pão, dividir para multiplicar. Se a tentação do diabo fosse para Jesus assim, Jesus, tem uma multidão aqui e tem um pão aqui. Multiplica ele para a multidão. Multiplico, com certeza. Vamos repartir ele, vamos dividir, vamos multiplicar. Agora, Jesus pega essa pedra e transforma em pão só para demonstrar poder. Você está com fome, né? Faz isso para demonstrar poder. Não, assim não. Então essas pedras transformadas em pães é diferente de você multiplicar pão repartindo, dividindo, repartir a sua vida, repartir a sua forma de vida, dividir a sua forma de vida. Diferente, né? Jesus fala, não vou cair nessa não. Então o reino de Deus ele não fica preso a fronteiras, nem a fronteira religiosa do pináculo do templo, de você manifestar poder para a religião, também não se prende à fronteira da questão da prosperidade e do espetáculo de transformar a pedra em pães. O reino de Deus é muito maior do que isso. E aí a terceira vem assim, com Satanás mostrando para Jesus todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Olha, todos os reinos te darei, e a glória deles, a glória dos reinos, o poder dos reinos, o dinheiro dos reinos, aquela intenção colocada para Jesus, para ele dominar a terra, para ele dominar os reinos políticos, para ele ser rei de todos. E é uma tentação para Jesus isso também. É uma tentação de demonstração de poder também. E aí você traz para hoje e você consegue prender o reino de Deus nos reinos da terra. Por quê? Porque afinal de contas, o reino terreno, nas mãos do Evangelho, é uma manifestação de poder. Você manifesta poder nos reinos pelo Evangelho. Isso não é cristão. Vou explicar por quê. Porque a pauta de Jesus nunca foi Roma. Nunca. Não existe pauta de Jesus em Roma. Então por que a gente quer misturar isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. Quando a pauta de Jesus foi Roma, ele falou, não, vamos pagar imposto, sim, dá a César o que é de César. E estão transformando César em Deus. Então, olhando para os reinos, os evangelhos, olhando para o reino e falando, não, queremos o poder disso aí. Queremos dominar isso. Queremos que as pessoas sejam cristãs goela abaixo. Porque nosso é o reino. Esse reino, César,
o César é nosso Deus, ele é Deus. Ele é César, ele é Deus. E nós colocamos ele para reinar, porque ele pensa igual a gente e o mundo tem que pensar igual a gente, goela abaixo. A pauta de Jesus nunca foi Roma. Por causa disso que o diabo ofereceu para ele, falou, não, não, só vou me ajoelhar diante de Deus, não me ajoelho diante de nenhum César. Não compro a briga de nenhum César, eu não quero saber desse pessoal de Roma. Eu não quero saber desse pessoal de Roma. Havia uma expectativa sim para Jesus reinar e para Jesus trazer o reino de Davi de novo e impor goela abaixo o reino de Davi de novo para todo mundo ali na Palestina. Havia essa expectativa. Havia expectativa dos próprios discípulos, que depois da morte de Jesus foram a caminho de Emaús, quando Jesus encontrou com eles. Por que vocês estão tristes? Ah, porque a gente achou que esse Jesus ia nos libertar de Roma. E aí trouxe essa decepção. Decepciona quando você confunde o evangelho com os reinos do mundo. Existe uma grande decepção, porque o mundo jaz no maligno. E o evangelho, o reino de Deus, não é para demonstração de poder político no mundo. Nunca foi. A pauta de Jesus nunca foi Roma. Nunca foi Roma. Então, talvez para o Zelote, né? Um dos discípulos de Jesus, que era Zelote, que era a milícia judaica contra Roma, se impondo contra Roma. Durante muito tempo eles tiveram esse poder. Né? Mas, tá aí. Os reinos da terra, a glória dos reinos da terra, para vocês dominarem. Vamos dominar, porque é o nosso César e nós temos o poder e vai dar tudo certo e tudo vai ser abençoado. Jesus fala, não é meu reino esse, não é. Olha como eu vivi, olha como é que eu estou vivendo. Olha quais são as minhas prioridades. Com quem que eu ando. Não adianta querer prender o reino de Deus a poder mundano. Dá a César o que é de César e ponto. Isso aqui é de César, isso aqui é do reino. Porque o reino não vai entrar no mundo de César e vai ser contido no mundo de César. Então, nenhuma forma de contenção pode ser imposta ao reino de Deus. Nem a forma de você ter o poder religioso, nem a forma de você usar o espetáculo para transformar a pedra em pães, e muito menos a forma de você dominar politicamente todos os reinos do mundo. O reino de Deus extrapola tudo isso, porque o amor de Jesus passa por cima de tudo isso. A misericórdia, a graça que ele prega, a vida dele passa por cima de tudo isso. Então, primeira parte, reino de Deus. O reino de Deus ultrapassando as fronteiras. Primeira parte, fronteiras.